Olá, queridos alunos e amantes da história. Hoje nós faremos a segunda parte dos teóricos do absolutismo e também falaremos das principais características do mercantilismo. Então, bora comigo! Outro teórico absolutista importante é Jean Bodin. Jean Bodin tem uma obra que chama-se A República, apesar de defender a monarquia absolutista, é lógico, tá? Jean Bodin também tem a mesma ideia do Jacques Bousset quanto ao direito divino dos reis. Então, para Jean Bodin, ele também defende a teoria de que o poder do rei emana de Deus. Além disso, ele também faz uma analogia entre o Estado e a família, né? Transportando essa relação familiar para o Estado. Era como se o rei fosse o grande pai da nação. O pai ama seus filhos, o rei ama seus súditos. Quando o filho erra, o pai tem que cobrá-lo pelo bem da família. Quando os súditos erram, o rei tem que puni-los pelo bem do Estado, que é essa grande família. Então ele vai transportar essa relação de amor, respeito, hierarquia, punição quando necessário para o Estado, traçando esse paralelo de que o rei, como se fosse o grande pai, o grande guia do Estado moderno. Outro autor muito importante também é Hugo Grotius. Mesmo caindo menos no vestibular, sendo menos conhecido, ele trouxe várias contribuições muito importantes. E uma é muito legal. Bem, para começar, o livro dele, a obra chama-se Do Direito da Paz e da Guerra. Tá? Nessa obra, ele defende que o rei também tem o direito de declarar a guerra e a paz. Entendeu? Independente de parlamento, de outros poderes. Então é uma prerrogativa do rei, porque o rei ele é absolutista. Então é uma prerrogativa do rei declarar a guerra ou declarar a paz. Vejam bem, turma, o rei não declara guerra a ele mesmo. Eu vou declarar guerra a mim mesmo? Não, a meu país, não. Declarar guerra a um outro país. Então, as principais contribuições de Grotius, não só essa, tá? Elas ficam principalmente no campo do direito internacional. Porque quando você pega Maquiavel, o Hobbes, o Jacques Bousset, tá? As suas teorias, elas ficam não só, mas principalmente dentro do Estado. Como organizar o Estado, como deve ser, as suas características, para que tem que existir, entendeu? O Grotius, ele fala mais desta relação entre os países. Por isso que ele é considerado, né, o fundador do direito internacional do Estado moderno. Até agora, pessoal, nós falamos dos pensadores teóricos, né, dos filósofos políticos do absolutismo. Vamos falar um pouquinho agora então sobre a prática econômica do Estado moderno, tá? Do absolutismo. Ela será chamada de mercantilismo. Então, o mercantilismo é a política econômica do absolutismo. É um conjunto de práticas econômicas. São 5 características mais importantes que vocês têm que lembrar. É um plus turbo, cai muito em vestibular, tá? Então vamos lá. Pensou mercantilismo, política econômica do absolutismo. Primeira coisa importante, intervenção do Estado na economia. Se o Estado intervém em tudo, na política, na educação, ele também vai intervir na economia. Tá? Então, pensou mercantilismo, intervenção do Estado na economia. Segundo, acúmulo de riqueza de uma nação, é o metalismo, é o ouro e a prata. Entendeu? Então, como que uma nação acumula riqueza? Acumulando ouro e prata. Daí nós chamamos de metalismo. Terceiro itemzinho, o protecionismo alfandegário. O que é isso, Marcelo? É você taxar com altos impostos os importados para defender os produtos nacionais. Aí você consome mais os nacionais, estimula mais a produção nacional. Então é um protecionismo através das alfândegas. Por isso que chamamos de protecionismo alfandegário. Quarto item,
monopólio comercial. É o exclusivismo metropolitano. O exemplo mais famoso, pessoal, sem dúvida alguma, é o Pacto Colonial. A colônia é uma exclusividade da metrópole. A colônia deve atender os interesses econômicos da metrópole. A colônia não deve concorrer com a metrópole, e sim fornecer matéria-prima, gêneros tropicais. É um belo exemplo desse monopólio comercial. Também havia monopólios na metrópole, tá? Mas, sem dúvida alguma, o mais conhecido para nós é o Pacto Colonial, esse exclusivismo comercial. E juntando intervencionismo, metalismo, protecionismo e monopolismo, devemos buscar a balança comercial favorável. O volume das exportações deve ser superior ao das importações. É o superávit. Porque se você importar mais do que exportar, você vai ficar com déficit aí. Entendeu? Então você tem que o volume das exportações tem que ser superior ao das importações. E a busca pelo superávit comercial. Pessoal, como você vai acumular ouro e prata, por exemplo, metalismo, se você não tiver uma balança comercial favorável? Não tem jeito, tá? E só para lembrar, tá? Nessa época aí, nesse período pré-revolução industrial, o país que mais vai acumular, a burguesia que mais vai acumular ouro e prata é a burguesia inglesa. Mas como assim, Marcelo? Não é Portugal e Espanha? Qual que é o problema? Portugal e Espanha tiraram muito ouro e prata da América. Porém, tinham balanças comerciais desfavoráveis com a Inglaterra. Então, quem que acumulou ouro e prata na fase mercantilista? Principalmente a burguesia inglesa. Essa burguesia inglesa, ela vai investir em conhecimento, em produção, tá? Tecnologia, que vão explodir mais tarde na Revolução Industrial. Turma, então, para fechar, mercantilismo, política econômica do absolutismo. 5 itens: intervenção do Estado na economia, metalismo, protecionismo alfandegário, monopolismo e a busca da balança comercial favorável. Tá, turma? Na Espanha, o mercantilismo será chamado de bulionismo e na França o mercantilismo será chamado de cobertismo. É isso aí, pessoal. Assim nós fechamos então, nossas 2 aulas sobre os teóricos do absolutismo. Maquiavel, o príncipe, é melhor ser temido do que amado. O governante deve agir de acordo com as circunstâncias, porque a preocupação de Maquiavel é com a manutenção do Estado, tá? Maquiavel funda a ciência política. Thomas Hobbes, mesma ideia do Maquiavel. O homem é mau por natureza. O homem é o lobo do homem. Então, para não deixar que os homens se destruam, é necessário que exista algo acima deles. Este algo é o Estado. Então, para Hobbes, o Estado é uma necessidade de sobrevivência, convivência mútua, leis de respeito entre os súditos, tá? Então, para Hobbes, o Estado é uma necessidade de sobrevivência. Jacques Bousset, Jean Baudin, o poder do rei vem de Deus, é a teoria do direito divino dos reis. E o Hugo Grotius, o rei, além de tudo isso, tem mais. Tem o direito de declarar a guerra e a paz. Então, Grotius funda o direito internacional. É no campo econômico o mercantilismo, já que o Estado vai intervir em tudo, porque ele é absolutista, ele também vai intervir na economia, tá? Turma, um beijo para vocês. É muito importante conhecer esses pensadores, que eles ajudam não só a entender a formação do Estado moderno absolutista, como o que vem depois. Os liberais vão criticar a intervenção do Estado na economia, por exemplo, Adam Smith. Então, no futuro, o iluminismo, o liberalismo serão rupturas com o absolutismo e com o mercantilismo. Mas isso nós veremos numa próxima aula. Valeu, galera!